O mundo de Sofia. Jostein Gaarder. Capítulo 1. O Jardim do Éden. Algo teria de surgir a certa altura do nada. Sofia Amundsen regressava da escola. Percorrera com Jorunn o primeiro trecho do caminho. Tinham conversado sobre robôs. Para Jorunn, o cérebro humano era um computador complexo. Sofia não estava de acordo. Um homem deveria ser algo mais do que uma máquina. No supermercado, despediram-se. Sofia morava no extremo de um extenso bairro de residências e o caminho que tinha de percorrer para a escola era quase o dobro do de Jorunn. A sua casa parecia ficar no fim do mundo, porque atrás do jardim já não havia casas, apenas floresta. Seguiu para Cloverveien. No fim da rua, havia uma curva estreita, a que chamavam a Curva do Capitão, e onde quase só ao fim de semana se viam pessoas. Era o começo de maio. Em alguns jardins, os narcisos formavam coroas de flores sob as árvores de fruto. As bétulas tinham uma fina penugem verde. Não era estranho que nessa estação do ano tudo começasse a crescer e a desenvolver-se. Por que é que essa massa de plantas verdes podia nascer da terra inanimada logo que o tempo ficava mais quente e os últimos vestígios de neve tinham desaparecido? Sofia espreitou para a caixa do correio antes de abrir o portão do jardim. Geralmente havia muita publicidade e alguns envelopes grandes para sua mãe. Sofia colocava sempre um monte de cartas na mesa da cozinha, indo depois para o quarto fazer os trabalhos de casa. Para o seu pai chegavam por vezes cartas do banco, mas ele também não era um pai comum. O pai de Sofia era capitão num petroleiro e estava fora quase todo o ano. Quando regressava à casa por poucas semanas, passeava de chinelos pela casa, e cuidava de Sofia e da mãe de uma forma enternecedora. No entanto, quando estava em viagem, podia parecer muito distante. Nesse dia havia apenas uma pequena carta na grande caixa do correio, e era para Sofia. Sofia Amundsen estava escrito no pequeno envelope. Cloverveien 3. Era tudo, sem remetente. A carta nem sequer tinha selo. Imediatamente após ter fechado o portão, Sofia abriu o envelope. Encontrou uma pequena folha, que não era maior do que o respectivo envelope. Na folha estava escrito: "Quem és tu?" Mais nada. Não havia assinatura, apenas estas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Observou uma vez mais o envelope. Sim, a carta era de fato para si, mas quem é que a tinha posto na caixa do correio? Sofia apressou-se em abrir a porta da casa vermelha. Como de costume, o gato Serecan saiu furtivamente dos arbustos, saltou para o patamar e enfiou-se em casa, antes de Sofia fechar a porta. Bichano, bichano, bichano. Se, por algum motivo, a mãe de Sofia estava zangada, dizia que a sua casa parecia uma feira de animais. Uma feira de animais era uma coleção de animais diversos e, na realidade, Sofia estava bastante satisfeita com a sua coleção. No início, tinha recebido um aquário com os peixes dourados, caracolinho dourado, chapeuzinho vermelho de abrete. Mais tarde, foi a vez dos periquitos Tom e Jerry, a tartaruga Govinda e finalmente o gato amarelo Serecan. Todos aqueles animais eram uma espécie de compensação pelo fato de a sua mãe chegar tarde à casa e de seu pai estar quase sempre a viajar. Sofia tirou a mala da escola para um canto e pôs um prato com comida de gato para Serecan. Depois, foi sentar-se num banco da cozinha, com a misteriosa carta na mão. "Quem és tu?" Se ela soubesse. Era obviamente Sofia Amundsen, mas quem era Sofia Amundsen? Ainda não tinha descoberto totalmente. E se tivesse outro nome? Anne Knudsen, por exemplo. Seria então uma outra pessoa? Subitamente, lembrou-se de que o seu pai inicialmente gostaria de ter lhe dado o nome Sinove.
Sofia procurava imaginar como seria se cumprimentasse alguém e se apresentasse como Sofia Mundice, mas não conseguia. Imaginava sempre uma outra pessoa. Saltou do banco e, com a estranha carta na mão, dirigiu-se para o quarto de banho. Colocou-se em frente do espelho, e olhou-se fixamente nos olhos. Eu sou Sofia Mundice, disse. A moça do espelho nem sequer respondeu com uma careta. Aquilo que Sofia fizesse, ela faria exatamente da mesma forma. Sofia procurava adiantar-se em relação ao espelho com um movimento muito rápido, mas a outra era igualmente rápida. Quem és tu? Perguntou Sofia. De novo não recebeu nenhuma resposta, mas por um breve momento não soube se tinha sido ela ou o seu reflexo no espelho a fazer a pergunta. Sofia tocou com o indicador no nariz refletido no espelho e disse: Tu és eu. Não recebendo resposta alguma, inverteu a frase. Eu sou tu. Sofia Mundice nunca estivera particularmente satisfeita com a sua figura. Ouvia frequentemente dizer que tinha uns belos olhos de amêndoa, mas as pessoas diziam-no, sem dúvida, porque o seu nariz era demasiado pequeno e a boca um pouco grande. Além disso, as orelhas estavam demasiadamente juntas aos olhos. Mas o mais grave eram os cabelos lisos, difíceis de tratar. Por vezes, o pai passava a mão pelos seus cabelos e chamava-lhe a moça dos cabelos de linho, referindo-se a uma composição de Claude Debussy. Para ele era fácil dizê-lo, visto que não estava condenado para toda a vida a ter cabelos compridos e negros, completamente lisos. Nos cabelos de Sofia nem o gel nem os spray S faziam efeito. Por vezes, achava-se tão estranha que se perguntava se não seria disforme de nascença. A sua mãe tinha lhe falado num parto difícil. Mas seria possível o nascimento determinar, de fato, a figura de cada um. Não era estranho que ela não soubesse quem era. Não era absurdo não poder decidir nada quanto à sua figura. Tinha simplesmente nascido consigo. Podia escolher os seus amigos, mas não se escolhera a si mesma. Nunca tinha decidido que queria ser um ser humano. O que era um ser humano? Sofia observou de novo a moça do espelho. Vou mais é fazer os meus trabalhos de biologia, disse, como que se desculpando. Em seguida, estava à entrada da casa. Não, prefiro ir para o jardim, pensou. Bichano, bichano, bichano. Sofia enxotou o gato para a escada e fechou a porta. Quando ia pelo caminho de saibro com a misteriosa carta na mão, teve uma estranha sensação. Imaginava-se como um boneco que, por artes mágicas, se tivesse tornado vivo. Não era estranho que estivesse no mundo e pudesse tomar parte naquela aventura. Seracan saltou elegantemente pelo caminho de saibro e desapareceu por entre os espessos arbustos. Um gato vivo, desde a ponta dos bigodes brancos até a cauda ondulante na extremidade do corpo. Também ele estava no jardim, mas certamente não estava tão consciente disso como Sofia. Depois de ter pensado um pouco acerca do fato de existir, começou também a pensar que não estaria ali sempre. Neste momento estou no mundo, pensou, mas um dia terei desaparecido. Haveria uma vida após a morte? O gato também não tinha a mínima consciência deste problema. A avó paterna de Sofia tinha morrido recentemente. Quase todos os dias, há mais de meio ano, Sofia pensava no quanto sentia a sua falta. Não era injusto que a vida tivesse sempre um fim? Sofia parou no caminho de saibro, cismando. Procurou concentrar-se no fato de existir, procurando assim esquecer que não existiria sempre. Mas isso era de todo impossível. Quando se concentrava no pensamento da sua existência, emergia imediatamente a ideia do fim da vida. O contrário era igualmente verdadeiro, só quando se apercebia que um dia teria desaparecido, compreendia claramente que a vida era infinitamente valiosa. Era como as duas faces da mesma moeda, uma moeda que ela virava constantemente.
E quanto maior e mais clara era uma face da moeda, maior e mais clara se tornava também a outra. A vida e a morte eram duas faces do mesmo problema. Não podemos imaginar que vivemos sem pensar que temos de morrer, dizia para consigo. Do mesmo modo, é impossível refletir sobre o fato que temos de morrer sem sentirmos simultaneamente que viver é algo maravilhoso. Sofia lembrou-se que a avó, no dia em que soubera da sua doença, dissera algo semelhante. Só agora tomo consciência de como a vida é rica, dissera ela. Não era triste que a maior parte das pessoas tivesse que ficar doente para reconhecer que a vida era bela? Talvez tivesse bastado receber uma carta misteriosa. Decidiu verificar se teria chegado algo mais. Sofia correu para o portão e espreitou para dentro da caixa do correio. Ficou espantada quando encontrou um envelope totalmente idêntico. Mas, será que verificara, quando retirou a primeira carta, se a caixa estava, de fato, vazia? Naquele envelope também estava escrito o seu nome. Abriu-o e retirou uma folha branca, igual à primeira. De onde vem o mundo, estava escrito. Não fazia ideia. Ninguém sabe tal coisa. E, no entanto, Sofia achou esta pergunta legítima. Pela primeira vez na sua vida pensou que era quase impossível viver num mundo sem perguntar pela sua origem. Num canto do jardim, por detrás das framboeseiras, havia uma espessa moita que não produzia nem flores nem frutos. Na realidade, tratava-se de uma velha sebe, que fazia fronteira com o bosque, e que tinha crescido até se transformar numa moita impenetrável porque, nos últimos 20 anos, ninguém cuidara dela. A avó contara que durante a guerra, altura em que as galinhas corriam livremente pelo jardim, a sebe tinha tornado um pouco mais difícil a caça às galinhas, levada a cabo pelas raposas. Para os outros, a velha sebe era tão inútil como as coelheiras antigas, que ficavam um pouco mais à frente no jardim. Mas ninguém conhecia o segredo de Sofia. Tanto quanto Sofia se conseguia lembrar, tinha descoberto uma estreita passagem através da sebe. Quando atravessava engatinhando, atingia rapidamente um grande espaço, que era o seu esconderijo. Aí, podia estar completamente segura de que ninguém a encontraria. Com os envelopes na mão, Sofia atravessou o jardim correndo e rastejou com o apoio dos braços através da sebe. A toca era tão grande, que quase podia ficar de pé, mas decidiu sentar-se numas raízes grossas. De dentro conseguia ver para o exterior, através de dois orifícios minúsculos, por entre ramos e folhas. Apesar de nenhuma destas aberturas ser maior do que uma moeda, ela tinha o panorama de todo o jardim. Quando era menor, observava divertida a mãe ou o pai à sua procura, no meio das árvores. Para Sofia, o jardim tinha sido sempre um mundo à parte. Sempre que ouvira falar do jardim do Éden na história da criação, lembrava-se da sua toca e de como era estar lá sentada e observar o seu próprio pequeno paraíso. De onde vem o mundo? Não, ela não o sabia. Sofia sabia obviamente que a Terra era apenas um pequeno planeta no universo imenso. Mas de onde vinha o universo? Era possível pensar que o universo tivesse existido sempre, sendo assim, não precisava procurar a resposta para perguntas sobre a sua origem. Mas poderia alguma coisa ser eterna? Qualquer coisa nela recusava esta ideia. Tudo que existe tem que ter um começo. Por isso, o universo tinha de ter surgido de outra coisa. Mas se o universo tivesse surgido subitamente de uma outra coisa, então também esta outra coisa teria de ter surgido, a dada altura, de uma outra. Sofia compreendeu que apenas diferia o problema. Afinal, alguma coisa teria de ter surgido do nada a certa altura. Mas seria isso possível? Este pensamento não seria tão impossível como o de o mundo ter sempre existido.
Na aula de religião, aprendiam que Deus tinha criado o mundo, e Sofia procurou então tranquilizar-se com a ideia de que essa era, no fundo, a melhor solução para o problema. No entanto, começou de novo a pensar. Podia facilmente aceitar que Deus tivesse criado o universo, mas o que se passava pensando em Deus? Será que se tinha criado a si mesmo do nada? De novo, algo nela discordava deste pensamento. Apesar de Deus poder criar todas as coisas, dificilmente se poderia criar a si mesmo, antes de ter um Ele mesmo, com o qual pudesse criar. Restava apenas uma possibilidade: Deus existira sempre. Mas ela já pusera de parte essa possibilidade. Tudo que existia tinha de ter um começo. Que diabo? Abriu de novo os envelopes. Quem és tu? De onde vem o mundo? Que perguntas terríveis! E de onde vinham ambas as cartas? Isso era igualmente misterioso. Quem é que arrancara a Sofia a realidade cotidiana e a confrontara subitamente com os grandes enigmas do universo? Pela terceira vez, Sofia foi à caixa do correio. Só nesta altura é que o carteiro tinha trazido a correspondência diária. Sofia retirou um monte de correio com publicidade, jornais e 2 cartas para a mãe. Havia também um postal, com a fotografia de uma praia do sul. Voltou o postal. Tinha selos noruegueses e o carimbo contingente ONU. Seria do seu pai. Mas ele não estava noutro lugar. De resto, não era a sua letra. Sofia sentiu o pulso bater com mais força à medida que lia a direção no postal. Hilde Molerknag, A.C. Sofia Amundsen, Cloverveien 3. O resto da morada estava correto. No postal estava escrito: Querida Hilde, parabéns pelos teus 15 anos. Como compreendes, quero dar-te um presente, que te ajudará a crescer. Peço desculpa por mandar o postal pela Sofia. Era mais fácil deste modo. Saudades, do pai. Sofia correu para casa e precipitou-se para a cozinha. Sentia uma tempestade dentro de si. Quem era esta Hilde que completava 15 anos um mês antes do seu aniversário? Foi buscar a lista telefônica à entrada. Havia muitas pessoas com o nome Moller, e algumas com o nome Knag, mas em toda a lista telefônica não havia ninguém com o nome Moller-Knag. Examinou de novo o misterioso postal. Sim, era autêntico, com selo e carimbo. Por que é que um pai enviaria um postal de aniversário para a morada de Sofia, se era óbvio que devia ser enviado para outro local? Que tipo de pai enviaria um postal de aniversário para o endereço errado, impedindo que a filha o recebesse? Como é que poderia ser mais fácil deste modo? E principalmente, como poderia ela encontrar essa tal Hilde? Sofia tinha então mais um problema que se tornava um quebra-cabeças. Procurou de novo organizar as ideias na sua mente. No decorrer de poucas horas, tinha sido confrontada com 3 enigmas. O primeiro enigma dizia respeito à identidade da pessoa que tinha posto ambos os envelopes brancos na sua caixa do correio. O segundo eram as questões difíceis que estas cartas colocavam. O terceiro enigma era quem era Hilde Molerknag e por que motivo Sofia tinha recebido um postal de aniversário endereçado a esta moça desconhecida. Ela tinha certeza de que estes 3 enigmas estavam de algum modo relacionados, visto o que, até então, vivera uma existência normal. Fim do capítulo 1.